Abra o seu coração e receba a palavra viva. Receba da palavra viva de Jesus. E hoje o nosso título é Questão de Limites. Esse é o nosso tema. Questão de limites. Há muitos anos, dois sitiantes limítrofes, que moravam lado a lado, disputavam a localização da divisa. Cada um achava que o outro estava lhe roubando um pedaço de terra. Como não encontrassem solução amigável, decidiram apelar à justiça. Advogados, despesas forenses, audiências, recursos, tudo. Nesse interim, um deles vendeu a sua propriedade, mas o comprador era um homem cristão de verdade, temente a Deus, amante da paz. Quando chegou com a sua mudança, foi logo interpelado pelo vizinho litigante. E o vizinho disse: soube que o senhor comprou essa propriedade e quero que saiba que comprou uma briga também. É que a divisa do terreno não está bem definida e nós estamos na justiça. Ah, mas nós não vamos brigar por isso, respondeu o novo proprietário. Eu concordo com o senhor. Vamos mudar a cerca. Vamos mudar a cerca para o limite que o senhor está pleiteando na justiça. E nós vamos acabar de uma vez por todas com essa disputa. O vizinho ficou admirado e pensou: como é possível tamanha liberalidade? Então ele estendeu a mão de novo ao vizinho e disse: se o senhor pode ficar com o prejuízo, eu também posso. Deixe a cerca no lugar em que ela está. E ambos viveram em paz. E a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 18, o seguinte: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. O apóstolo Paulo, falando aos romanos, que gostavam muito de questões na justiça, eles se orgulhavam, da sua justiça, da sua estrutura forense, ele diz para eles assim: se possível, quando depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Nada de brigas, de contendas. Se é possível para você, não brigue. Às vezes não é possível, às vezes o outro quer brigar, quer ficar bravo, mas deixe eu falar sozinho. Deixe bem claro que você não quer brigar. Essa história é interessante. Parece a história de um livro e foi encontrada num livro. Mas eu vivi essa história num tempo do meu pastorado. Nós estávamos numa igreja, num outro lugar, numa outra cidade, e havia um homem que tocava uma demanda contra um outro homem. E por causa disso, ele estava passando dificuldades, ele estava tocando demanda contra o seu chefe e já passava dificuldades em família por causa dessa demanda. E o pai dele, o pai desse moço que tocava a demanda, sendo um homem crente, sendo um homem já mais velho, experiente, muito crente, orientava o próprio filho: meu filho, deixa isso, faça o seu trabalho, esquece isso. E o pai contou exatamente essa história, de que quando se mudou para aquele município, num outro lugar, numa outra região, não onde ele morava agora, o vizinho lhe apresentou o mesmo problema. E ele sabiamente disse essas coisas para o vizinho: não, a cerca vai passar aonde o senhor quer que ela passe. E não houve mais briga. O filho não ouviu o pai. Isso é uma história real, isso é uma coisa que eu presenciei. O filho não ouviu o pai. Por muito tempo ainda passou por muitas dificuldades, porque insistia numa briga que era absolutamente desnecessária. Às vezes, brigamos brigas que são totalmente desnecessárias. Às vezes, até temos razão, mas não temos paz. Às vezes é melhor não ter razão, perder a razão, ou abrir mão da sua razão e ter paz. E é isso que o Senhor está dizendo. Ele nos adverte também a não nos vingarmos a nós mesmos, mas deixar que o Senhor vingue, que o Senhor Deus mova as coisas para resolver esses nossos problemas. E sabe, por causa do nosso pecado, a nossa tendência é de querer uma boa briga. A nossa tendência, muitas vezes, é de querer sempre estar com a razão. A nossa tendência
é de querer apresentar todas as nossas razões. E até com Deus a gente faz isso. Quantas vezes as pessoas chegam diante de Deus em oração ou em revolta, dizendo: o Senhor tem que fazer isso, porque eu faço isso, faço aquilo outro. Deus é Deus, Ele não tem que fazer nada. E apesar de todo o nosso pecado, apesar de muitas vezes vivemos a vida ignorando Deus e a sua vontade, o sujeito nunca leu a Bíblia, nunca quis saber da vontade de Deus, mas apresenta as suas razões diante de Deus com vontade de brigar com o próprio Deus. Isso acontece porque nós somos pecadores e andamos então separados de Deus. Mas ainda assim Ele enviou seu Filho. E para selar a paz entre nós, o seu Filho fez algo que nós não conseguimos fazer. Ele pagou o preço mais alto, mais elevado, para que tivéssemos paz. No que dependeu dele, ele foi ao extremo para que fôssemos reconciliados com ele. E agora, ele espera que nós façamos o possível para ter paz com todas as demais pessoas. E eu sei o que o inimigo coloca na sua mente. Mas e se não for possível? Mas e se o outro não quiser? É por isso que a Bíblia diz que, se possível, no que depender de você. Mas será que nós vamos até onde depende de nós? Ou nós fazemos o mínimo e queremos nos convencer de que já é o suficiente? O Senhor hoje deseja que nós nos reconciliemos com as pessoas, que falemos com elas. Todos nós temos histórias nas nossas vidas que queríamos que tivessem sido diferentes. Queríamos que tivessem tomado um desfecho diferente. Todos nós temos pessoas com as quais gostaríamos de nos reconciliar. Todos nós ficamos com a sensação de que podíamos ter feito mais. E talvez pudéssemos mesmo. E talvez ainda possamos. Então, reconcilie-se com as pessoas. Porque um dia, essa briga não vai fazer a menor diferença. São pais que brigam com seus filhos e filhos que brigam com os pais, mas um dia vem a morte e o indivíduo vê o pai no caixão e descobre que nada daquilo valeu a pena. São vizinhos que brigam entre si e um dia um se vai, ou muda, ou vai embora e você descobre que nada daquilo valeu a pena. São irmãos, amigos, companheiros que brigam, querem estar abrigados, e lá no futuro vão olhar para trás e verão que nada disso valeu a pena. Todos nós temos histórias, as quais queremos nos convencer de que nós já fizemos o possível. Mas um dia nós vamos olhar para trás e nada disso terá valido a pena. A briga não terá valido a pena. O desgaste não terá valido a pena. Então, no que depender de você, tenha paz com todos os homens. E o maior exemplo é o Senhor Jesus. Nós o ofendemos. Nós pecamos contra Ele todos os dias. Nós cruzamos os limites que Ele estabeleceu para nós, pecando. Toda vez que você peca, você cruza um limite. Deus te deu limites e você está querendo atravessar essa cerca. E então você ofende ao Pai com isso. E ainda assim, no que dependeu dEle, Ele fez o máximo para que tivéssemos paz. Ele foi à cruz. Nós não podíamos ter ido. Infelizmente, nossos pecados nos impedem de chegar ao Pai. Não haveria paz se dependesse de nós, entre nós e Deus. Então Ele enviou seu Filho, que celebrou a paz, que nos garantiu a paz, que selou a paz lá na cruz. Talvez você ande brigado com pessoas. Reconcilie-se com elas. Tente, pelo menos. E pode ser que você ande brigado com o próprio Deus, o que não é nada inteligente, é uma briga que você não vai ganhar nunca mesmo. Porque Ele é Deus, Ele é santo, Ele é perfeito, a vontade dEle é boa, perfeita, agradável, a gente quer. Não permaneça em guerra com o Pai, não permaneça afastado dEle, separado dEle. Apesar da gente cruzar os limites, vem Jesus e faz uma obra maravilhosa para a nossa restauração. Aceite essa obra, derrame-se diante dEle e que a graça dEle esteja sobre a sua vida e o seu coração. É o que eu desejo e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. É tempo de falar com o Senhor do Universo.
Pai querido, Paizinho querido, obrigado pela graça do Senhor. E porque em Cristo Jesus, o Senhor fez a obra que pode nos reconciliar com o Senhor. Que os corações sejam abertos nessa manhã. E que a graça do Senhor se manifeste de uma maneira tão especial que pessoas se rendam aos teus pés e sejam reconciliadas com o Senhor. E obrigado, Pai querido, pela palavra desafiadora que nos convida a nos reconciliarmos com as pessoas. O que o Senhor nos ofertou na cruz foi perdão, e é isso que o Senhor espera que ofertemos. Que cada um daqueles que nos ouve agora busque reconciliação. Se o seu desafeto está longe, que ele ligue para ele, que mande mensagem, que escreva, que faça qualquer coisa, mas que deixe bem claro que ele deseja se reconciliar. Que visite, se está perto, que procure. E que o teu Santo Espírito vá preparando os corações para que haja reconciliação. E Deus querido, que cada um possa ser tocado pelo Senhor de tal maneira que aconteça a maior e mais maravilhosa de todas as reconciliações, a reconciliação com o Senhor. Sim, a tua palavra diz que nós andávamos desgarrados do Senhor, como ovelhas que não têm pastor, nós abandonamos o Senhor, nós pecamos, nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e essa é a nossa condição sem Cristo. Então, que o Senhor possa se manifestar nas vidas e nos corações nessa noite, Pai querido. Onde a minha voz chegar, onde essa mensagem chegar, onde essa oração chegar, pelas ondas do rádio, pela internet, que o Senhor possa tocar vidas e corações, porque o teu Santo Espírito não pode ser limitado. As ondas do rádio são, o som da minha voz é, mas o teu Santo Espírito não. Ele sopra onde quer, que ele possa soprar nos corações que nos ouvem agora. O teu Santo Espírito é livre, e nós clamamos que ele possa soprar nos corações aflitos que andam longe do Senhor. E que haja reconciliação com o Senhor. Visita, Pai, o enfermo, o abatido, o deprimido. Cura o enfermo, levanta o abatido, sara o deprimido, alegra o entristecido, acalma, Deus querido, o coração do ansioso. Visita o lar de idosos, visita o hospital, visita os leitos de enfermidade. Visita, Deus querido. Trabalhando os corações dos agentes e dos funcionários ali e mudando os corações desses encarcerados, que eles saiam dali transformados pelo Senhor. A gente sabe que o sistema é deficiente para recuperar essa gente. Só o Senhor recupera. E a gente sabe que o coração do homem é tão terrível que, por melhor que seja o sistema, há homens que querem continuar assim, mas que o teu Santo Espírito mude o desejo do coração daqueles que vivem no crime, Pai querido. Que eles não desejem mais isso. Pai querido, visita cada pessoa que precisa do Senhor agora. E que, quando for visitado, ele possa conhecer a tua glória. Porque de nada adianta sermos curados se não tivermos a vida eterna e não formos morar com o Senhor. Então, visita com a vida eterna aqueles que nos ouvem agora. Visita com a tua presença, com a presença maravilhosa do Senhor Jesus, nosso único Senhor, único Salvador, único intercessor. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Conexão Sobrenatural. Porque só Jesus pode te ligar ao Pai. O resto é armadilha do inimigo.